Boa noite, sexta-feira, 7h30 da noite. 5 perguntas para o economista José Luiz Oreiro. Boa noite, Oreiro. Boa noite, César. Tudo tranquilo? Tudo certo. Deixa eu apresentar para vocês. Bom, todo mundo já conhece, mas eu vou falar um pouquinho do José Luiz da Costa Oreiro. Ele tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia, também pela UFRJ. Ele atualmente é professor associado 2 do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, pesquisador nível 1B do CNPq, pesquisador associado do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo, da FGV, e membro sênior da Post-Keynesian Economic Society. E é líder do grupo de pesquisa Macroeconomia Estruturalista do Desenvolvimento. Ele organizou este livro que eu tenho aqui, que aliás eu usei muito, Agenda Brasil, Políticas Econômicas para o Crescimento com Estabilidade de Preços. Esse livro foi em parceria com o João Sixu e o Luiz Fernando de Paula, pela Manoli, em 2003. Aí ele é autor, entre outros livros, do Macroeconomia Pós-Keynesiana, Crescimento e Distribuição de Renda, pela Alta Books, em 2018. Esse aqui, só mostrar aqui para todo mundo, tá sendo vendido no site da Amazon, então, enfim. Legal. Macroeconomia Pós-Keynesiana é esse. E ele é co-organizador deste outro aqui, que é um livro com o Luiz Fernando de Paula e o Rogério Sobreira, que se chama Moeda e Sistema Financeiro, Ensaios em homenagem a Fernando Cardim de Carvalho, pela editora da Universidade Federal de Santa Maria, esse aqui de 2019. Bom, a gente resolveu se associar à homenagem ao Fernando Cardim de Carvalho e a gente vai colocar 2 perguntas que fazem referência a ele, que, como diz o Moisés da Rocha, que apresenta um programa de samba, que subiu antes do combinado, o Fernando Cardim. Bom, vamos começar, Oreiro? À vontade. À la volonté, como dizem os franceses. Vamos lá. Allons-y, então. Bom, em 2003, em um artigo com o Luiz Fernando de Paula para o jornal Valor Econômico, com o título Pós-Keynesianos e o Intervencionismo Estatal, uma resposta a Mendonça de Barros, vocês dois, você e o Luiz Fernando, afirmaram o seguinte: trata-se, portanto, de buscar um meio termo entre o liberalismo econômico e o intervencionismo soviético, partindo da premissa que o mercado não resolve tudo, mas que o capitalismo, se sabiamente administrado, pode se tornar mais eficiente para atingir objetivos econômicos do que qualquer sistema alternativo. Bom, eu fiquei curioso com o seguinte: como faz 17 anos que vocês escreveram esse artigo, eu queria que você desse uma revisitada nessa questão e queria saber o seu olhar de hoje sobre ela. Por favor, Oreiro. Tá bom. Bom, antes de mais nada, César, obrigado pelo convite de estar hoje aqui conversando com você, né, e com as pessoas que estiverem nos assistindo ou que irão nos assistir no vídeo que vai ficar gravado na internet. Quer dizer, eu acho que essa questão, né, de qual é o papel do Estado na economia é uma questão que ela retorna, né, à baila de forma recorrente no mundo e no Brasil. Quer dizer, em 2003, o Brasil estava saindo, né, do governo, dos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, por sua vez, tinha sucedido, né, o governo Collor. Né? Quer dizer, toda a década de 90, no Brasil e na América Latina, foi muito marcada pelo Consenso de Washington, né, que era um conjunto de propostas liberalizantes, né, que tinham o mote de que, para as economias latino-americanas retomarem o crescimento depois da década perdida, lembrando que os anos 80 foi uma década de baixo crescimento para os países da América Latina e para o Brasil em particular, né, deveriam adotar uma série de reformas. Então, era privatizações, né,
liberalização comercial, liberalização financeira, né? Uma redução, né, do papel do Estado, né? O Estado deixaria de ser o Estado empresário, como ele foi nos anos 50, 60, 70, e passaria a ser mais só um Estado regulador, né? Essa visão foi mais radical no governo Collor, um pouquinho mais suavizada no governo Fernando Henrique, mas era a visão que era dominante no discurso econômico e político brasileiro durante os anos 90, e também pautou o mundo inteiro. Quer dizer, se deve lembrar, por exemplo, a famosa terceira via do Tony Blair, né, do Partido Trabalhista, na verdade, era meio que uma capitulação do trabalhismo inglês ao liberalismo econômico, né? Por outro lado, o próprio PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, depois que perdeu o governo em 1994, acabou também adotando um discurso com o governo do José Luis Zapatero, né, que é a partir de 2004, se não me falha a memória, né, que também era um discurso bastante liberal, quer dizer, que, na verdade, na prática, pouco distinguia, né, do discurso do Mariano Rajoy, do Partido Popular. Né. Então, quer dizer, a gente teve nos anos 90 um domínio dessa visão liberal, quer dizer, que começa lá com Reagan e a Thatcher nos anos 80, né, e que interrompe, né, 30 anos de uma hegemonia no pensamento econômico, que era a hegemonia keynesiano-desenvolvimentista. Quer dizer, keynesiana, a teoria keynesiana a nível macro, né, de gestão macroeconômica, né, principalmente os países desenvolvidos, né, e vamos dizer assim, a teoria desenvolvimentista, né, que é uma espécie de síntese entre a teoria clássica do desenvolvimento, de autores como o Arthur Lewis, né, o Hirschman, Myrdal, com o estruturalismo latino-americano, do Prebisch, do Furtado, etc. Isso é, grosso modo, o velho desenvolvimentismo. Então, nós tínhamos uma hegemonia, né, no mundo e na América Latina desse pensamento econômico keynesiano e desenvolvimentista. Quer dizer, isso entra em crise nos anos 70, né, com a estagflação, né, no caso dos países envolvidos, e nos casos dos países da América Latina, com a crise da dívida externa, né, e com a alta inflação que foi resultado disso. Então, o pensamento liberal ele chega com um atraso de uns 10 a 15 anos no Brasil e na América Latina, porque na Inglaterra começou em 79, né, quer dizer, no Brasil vai chegar com o governo Collor, quer dizer, em 1990. Né, e só vai ser realmente implantado para valer, né, com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Né. Bom, mas o fato é que aquele liberalismo que prometia retomar o desenvolvimento econômico brasileiro, dessa vez, né, puxado pelo mercado, pelo dinamismo do mercado, etc., ele deixou um legado em termos de crescimento econômico que foi um crescimento muito baixo. Né? Quer dizer, o crescimento econômico brasileiro durante os dois governos Fernando Henrique Cardoso foi em torno de 2,5%, 2,8%. Tá? Quer dizer, e isso gerou muita frustração no Brasil. Quer dizer, havia uma expectativa de que assim que o Brasil conseguisse resolver o problema tanto da dívida externa como da inflação alta, que foi o que marcou os anos 80, que o Brasil ia voltar aos 7% de crescimento que teve dos anos 50 até os anos 80. Quer dizer, eu esperava isso. Quer dizer, todo mundo esperava isso. Né? E quando veio o Plano Real, né, e os 2 primeiros anos, incluindo também 93, o ano de preparação, quer dizer, período de 93, 94, 95, realmente parecia que o Brasil ia realmente voltar à trajetória histórica de crescimento a taxas elevadas, talvez em torno de 5%, 6%, mas dado que o crescimento populacional também era mais baixo, seria um crescimento muito bom. Tá? Mas isso não se concretizou. Quer dizer, nós fizemos a estabilização, né? O Brasil conseguiu vencer a inflação alta, o Brasil conseguiu resolver o seu problema de dívida externa, mas não recuperou o crescimento.
né? Então, havia essa frustração, né? Também havia um pouco a ideia, né, de que o Fernando Henrique tinha feito estelionato eleitoral, porque mudou, né, o regime cambial, que era absolutamente necessário fazer, enfim. Mas ele disse, né, no primeiro mandato não ia mudar, e logo nos primeiros dias do segundo mandato deu o cartão vermelho para o Gustavo Franco e mudou o regime cambial, né? Mas o fato é que o legado liberal, né, do domínio da política liberal no Brasil, nos anos 90, foi um legado de baixo crescimento, tá? E isso gerou insatisfação dentro da sociedade, né, que, entre outras razões, acabou levando à eleição do presidente Lula em 2003. Então, a expectativa, né, dos economistas heterodoxos brasileiros, a minha expectativa, do Cardim, do Luiz Fernando, do João Sixu e de outros, é de que com a chegada, né, do PT ao governo, a política macro fosse mudar, né? E o que acontece é que ela não mudou. Quer dizer, esse livro, inclusive você cita, né, o Agenda Brasil, era justamente uma tentativa, né, de pensar uma alternativa que não fosse uma maluquice, né, mas que fosse uma alternativa à simples continuidade, né, do tripé macroeconômico, né, que o Lula estava herdando do governo Fernando Henrique Cardoso. E eu lembro do contexto do debate aí com meu Deus do céu, com o que você citou, no Valor Econômico, o Mendonça de Barros. De Barros, isso. Quer dizer, agora eu não lembro se ele já começou antes, eu acho que ele tinha lançado, eu acho que esse artigo que a gente fez foi uma resposta a um artigo dele de 2002, dizendo que o PT ia basear sua política no pós-keynesianismo e que isso ia ser um desastre, porque é um bando de doido que ia voltar com a intervenção maciça do Estado na economia. Quer dizer, ele construiu um espantalho, né, no Valor Econômico, e eu e o Luiz Fernando, o que a gente fez foi simplesmente destruir o espantalho. Quer dizer, é o seguinte, olha, não confundam alhos com bugalhos. Quer dizer, o pós-keynesianismo ele se opõe tanto, né, a uma economia, ao neoliberalismo, né, a ideia de que o mercado, né, deixado por si mesmo, resolve todos os problemas, distribuição de renda, crescimento, etc., como também se opõe ao socialismo soviético. Quer dizer, não queremos uma economia centralmente planificada. Quer dizer, sempre o que nos inspirou foi algo próximo às social-democracias europeias, quer dizer, o modelo francês, sueco, alemão, espanhol, quer dizer, durante o governo do Felipe González. Quer dizer, esse tipo de sociedade que a gente tinha na cabeça, lógico que ajustado ao caso de um país latino-americano, que é uma economia que ainda não fez o seu catch-up com respeito aos países envolvidos, etc, etc. Então, o que basicamente a gente estava querendo era mudar a gestão macroeconômica, né, para tirar a ênfase exclusivamente na estabilidade de preços e não se tratava de abandonar a estabilidade de preços, mas junto com a estabilidade de preços, que era obviamente necessária, né, você manter uma inflação em patamares baixos, mas também você estimular o crescimento econômico, e para isso a gente já desde aquela época dizia que tinha que aumentar o investimento público, né? E uma das coisas que nós mais batemos naquele momento, né, era de que o governo não poderia operar com superávit primário mais baixo, desde que ele usasse a redução do superávit primário para aumentar o investimento público, né? Então, a gente fez essa proposta, né, está aí bem claro no livro de 2003, né, quer dizer, o Palocci acabou aumentando o superávit primário para 4,5% do PIB, quer dizer, a gente propunha reduzir para 2,5%, né, e usar a diferença para aumentar o investimento público, né? E aí a nossa ideia de que, como você, ao aumentar o investimento público, você ia acelerar o crescimento, e isso era compatível com a própria queda da relação dívida pública-PIB, né? Bom, além disso, a gente define outras coisas, quer dizer, dada a experiência que o Brasil teve em 2002, né, com o câmbio, que chegou a R$4, R$4, se a gente for trazer a preços de hoje, dá quase R$9, né? Então, quem está reclamando do câmbio, ele já foi bem mais desvalorizado do que está hoje,
né? Mas a gente defendia também a adoção de controles de capital, a entrada de capitais, justamente para estabilizar a taxa de câmbio, né? E dar à autoridade monetária mais autonomia na fixação da própria taxa de juros. Quer dizer, para nós está muito claro a existência, né, de uma armadilha entre câmbio e juros, né? E para desarmar essa armadilha, uma das propostas nossas, que continua sendo, era reduzir o grau de abertura financeira da economia brasileira, né? Para que então o Banco Central conseguisse reduzir os juros, né, sem gerar um movimento de fuga de capitais e com isso uma depreciação muito forte da taxa de câmbio, uma depreciação descontrolada que poderia, como a gente viu, né, em 2003, levar ao aumento da taxa de inflação, né, que passou em 2003, ela passou de 10%. Né? Então, quer dizer, esse artigo foi escrito nesse contexto. Né? Quer dizer, trazendo para hoje, a gente está discutindo a mesma coisa. Quer dizer, a gente está discutindo a necessidade de aumentar o investimento público, a gente está dizendo que se você fizer uma expansão fiscal baseada no aumento do investimento público, isso vai acelerar o crescimento. Ao acelerar o crescimento, você consegue reduzir a relação dívida pública-PIB, você aumenta o denominador. Né? Quer dizer, no fundo, são as mesmas questões. É impressionante como, se você mudar só alguns nomes no texto, ele é um texto atual, porque nós estamos nos defrontando mais ou menos com o mesmo problema. A gente está se defrontando com a sustentabilidade da dívida e sobre qual deve ser a natureza da política fiscal. Quer dizer, se bem que é importante chamar a atenção que a regra fiscal herdada do governo Fernando Henrique Cardoso era melhor do que esta. Tá? O teto de gastos é realmente, entre as ideias econômicas ruins que foram gestadas nos últimos 20 anos, de longe a melhor. Desculpe, de longe a pior. De longe é pior. Talvez a única diferença importante que tenha daquela época lá é que hoje a nossa situação cambial é muito mais confortável, né? Muito mais, muito mais. Do crescimento, né? Muito mais. Quer dizer, o governo em 2002 era devedor em dólar. Então, quando você tinha uma saída de capitais, a dívida bruta PIB aumentava. Quer dizer, aquele estresse de 2002 aumentou a relação dívida pública-PIB em 10%, em um ano. Né? Quer dizer, então você ter desmontado esses mecanismos, né, de você ter se livrado da dívida indexada à taxa de câmbio, foi uma dos maiores acertos do governo do presidente Lula. Nesse bojo aí do governo Fernando Henrique, foi criado o regime de metas de inflação, né, que você começou a falar alguma coisa sobre ele, a fixação de taxa de juros e tudo. Eu queria saber sua opinião sobre o regime de metas de inflação, desse modo que ele é adotado no Brasil. Por favor. Olha, assim, o regime de metas de inflação, quer dizer, há muitos anos que eu venho batendo nele. Quer dizer, já estou até cansado, porque tem um livro que eu publiquei em 2009 com Luiz Fernando e com Rogério Sobreira, os mesmos que participaram aí do livro, né, de homenagem ao Cardim, chama Política Monetária, Bancos Centrais e Metas de Inflação, Teoria e Experiência Brasileira. Foi publicado pelo editor da FGV em 2009, e em 2010 ganhou o Prêmio Brasil de Economia, do Conselho Federal de Economia. Né? Mas lá a gente já dizia, olha, o regime de metas de inflação no Brasil é o mais rígido do mundo, por uma série de razões. Quer dizer, primeiro, porque a meta escolhida para a inflação, tá, é o índice cheio, né, que está sujeito a choque de oferta, como a gente teve agora, por exemplo. Né? Quer dizer, nós tivemos, agora no segundo semestre, choque no preço dos alimentos, né? Isso basicamente por duas razões. Primeiro, por uma forte desvalorização da taxa de câmbio. Segundo, por conta do próprio aumento do preço, né, de alguns alimentos no mercado internacional. Tá? Então, a inflação que a gente esperava que ia ficar abaixo de 2% no ano 2020 vai fechar esse ano em 4,2%. Tá? Bom, isso já foi suficiente
para que o sistema financeiro ficasse pressionando o Banco Central para aumentar a taxa de juros. Quer dizer, ele não fez isso porque a situação da economia está um desastre completo e ninguém ia ser louco de aumentar a taxa de juros nesse contexto. Mas o fato de você ter uma meta de inflação, que é um índice numérico, cheio, é o headline inflation, como falam os americanos, né, que você tem que cumprir num ano calendário, ou seja, em um ano apenas. O prazo de convergência é de um ano. Tá? Que não admite expurgos, né, ou seja, você não está tirando os índices mais voláteis, né, como alimentos e energia, quer dizer, isso torna o nosso regime de metas de inflação particularmente rígido. Tá? Ou seja, nosso regime de metas de inflação ele está muito próximo do que na literatura se chama de strict inflation targeting, ou seja, inflation target estrito. Tá? Em 2006, inclusive, a inflação ela fechou abaixo do piso do regime de metas, ela fechou em 3,2% em 2006. Tá? A meta de inflação, se não me engano, acho que era 4,5% para 2006, ela fechou em 3,2%. Quer dizer, fechou muito abaixo do centro do regime de metas. Tá? E, basicamente, por que isso aconteceu? Porque o Banco Central deixou o câmbio se apreciar enormemente. Né? Você teve uma enorme apreciação da taxa de câmbio, que derrubou rapidamente a inflação, ela ficou abaixo, né, do centro da meta de inflação. Agora, a consequência disso foi uma apreciação muito forte da taxa de câmbio, que gerou efeitos sobre a indústria, primeiro sobre o saldo da balança comercial da indústria de transformação e, na sequência, sobre a própria participação da indústria de transformação no PIB. Eu acho que a segunda onda de desindustrialização do Brasil teve uma nos anos entre 85 e 99, mas a segunda onda de desindustrialização ela começa em 2005, 2006 e está muito relacionada com o impacto sobre a taxa de câmbio da política monetária, dos juros muito altos, né, e desse inflation targeting estrito. Né? Então, na época, eu participei ativamente da discussão sobre a flexibilização do regime de metas de inflação, quer dizer, a gente propunha um prazo de convergência mais longo, que podia ser de 18 a 24 meses, que se usasse o core inflation ao invés do índice cheio, né? E também a gente propôs mudanças no Conselho Monetário Nacional. Né? Quer dizer, né, o Conselho Monetário Nacional era composto, e ainda pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central. Quer dizer, a gente queria que ampliasse, né, o Conselho Monetário Nacional, dado que ele é a autoridade normativa da política monetária, a autoridade executora é o Banco Central, mas a normativa é o Conselho Monetário Nacional. Então, a gente queria mudar a composição do Conselho Monetário Nacional para meio que induzir a flexibilização do regime de metas de inflação. Infelizmente, nada disso foi feito. Né? A política monetária continuou bastante rígida. Só lembrar que, por exemplo, quando teve a falência do Lehman Brothers, que foi no dia 15 de setembro de 2008, tá? E o mundo inteiro entrou em crise, o Banco Central do Brasil tinha, algumas semanas antes, acabado de aumentar a taxa Selic, né? E ele só vai começar a reduzir a taxa Selic em janeiro de 2009. Quer dizer, para ver o grau de dissonância que o Banco Central estava do que estava acontecendo no resto do mundo, e o quanto que o regime de metas de inflação era um regime míope, ou seja, porque o argumento que os economistas ortodoxos usavam na época, não, mas a inflação não vai fechar abaixo do centro da meta este ano, então não tem que reduzir juros. Só que você estava olhando para frente, você estava vendo o mundo, todo mundo baixando os juros, e o Brasil lá, o Banco Central do Brasil não estava fazendo. Quer dizer, foi uma disputa muito pesada, em que quase que o Meirelles é demitido, tá? Inclusive articularam vários nomes, inclusive do Beluso, né, para ser presidente do Banco Central, na época. Inclusive me perguntaram o que eu achava do Beluso. Eu acho um ótimo nome, o problema é que eu tenho certeza que ele não vai aceitar. Né? Mas o fato é que
essa política monetária continuou muito restritiva, né? E o nosso regime de metas de inflação, portanto, ele tem uma parte da culpa do problema da apreciação cambial da década passada. E isso gerou efeito de esterese, quer dizer, o problema de quando você deixa o câmbio apreciado muito tempo, isso gera efeitos duradouros sobre a indústria, né, que depois você sentiu na década seguinte. Quer dizer, na década seguinte, que corresponde ao primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, o Brasil claramente estava com dificuldade de crescimento, porque a indústria tinha perdido dinamismo. Né? E aí que vem a minha grande divergência com respeito à política econômica do PT durante o governo de Dilma Rousseff. Quer dizer, a equipe econômica do ministro Guido Mantega tinha um diagnóstico de que o problema do baixo crescimento pós-Lula, né, era devido a deficiências de demanda. Então, você fez a famigerada nova matriz macroeconômica, seja lá que nome seja dado, que, aliás, foi o Marshall Holland que inventou esse nome, né? No fundo, que foi uma combinação de desoneração de impostos, redução de juros, né? E desvalorização cambial, para tentar empurrar a economia mais pelo lado da demanda. Né? Enquanto que o meu diagnóstico era o diagnóstico de que a economia tinha se desindustrializado, portanto, a redução do crescimento não era um problema de demanda, era um problema de perda de dinamismo do lado da oferta, e que você tinha que fazer era, lógico, desvalorizar o câmbio, sem dúvida nenhuma, né? Mas mais importante do que simplesmente desvalorizar o câmbio era ter um novo regime cambial que sinalizasse para os empresários que daqui para frente o câmbio iria ficar um patamar mais competitivo, que isso, então, faria com que os investimentos retornassem, a indústria voltasse a se modernizar, etc, etc. Isso, então, nos permitiria crescer. Tá? Infelizmente, o diagnóstico que prevaleceu foi da equipe econômica e, como a gente sabe, não deu certo. Você me fez lembrar o Henrique Meirelles dizendo assim: nós fomos conservadores e subimos os juros, né? Então era isso, né? Na dúvida, subiam juros. E dane-se e ser conservador, eu dizia, mas como assim ser conservador é destruir uma parcela importante né, a indústria e tudo? Eu entendo o conservador da seguinte maneira: o conservador é aquele sujeito que não gosta de fazer mudanças muito rápido. Né? Ele vai devagar. Né? Isso todo Banco Central tem que ser. Você não vai, não, calma, vamos fazer, mas vamos fazer devagarzinho. Vamos devagar. Vamos devagar com a dor que o santo é de barro, né? Como diz o adágio popular. Agora, dizer que você é conservador porque subiu os juros, não, você não está sendo conservador, você está sendo favorável ao rentismo. Aí é outra coisa. Isso mesmo. E aí a indústria, aliás, tem a brincadeira, né, de que Fiesp não é mais a Federação das Indústrias, é a Federação dos Importadores. A Federação dos Importadores. Eu acho que fui eu que criei esse nome, viu? Acho que fui eu. É a Federação dos Importadores do Estado de São Paulo. Maldade, né? Bom, enfim, quem sabe uma hora... seria, como é que é? A Confederação Nacional dos Importadores. Dos Importadores. Essa tem uma citação, uma referência ao Fernando Cardim, criticando a austeridade fiscal dos governos de FHC e do início do governo. No artigo Entre a Política Econômica e a Questão Social, ele escreveu o seguinte: nenhuma política é neutra. Qualquer iniciativa de governo redistribui renda e possivelmente riqueza, isso entre parênteses. Qualquer iniciativa do governo redistribui renda da sociedade em algum grau. Objetivos abstratos podem ser apresentados de forma neutra, mas políticas neutras simplesmente não existem. Ao objetivo de austeridade fiscal, por exemplo, em que o governo gasta apenas aquilo que arrecada com impostos, podem corresponder políticas que aumentam impostos sobre as pessoas mais ricas ou as mais pobres, ou que cortam a oferta de bens públicos a um ou a outro desses dois grupos, de ricos e de pobres. Uhum. Aurélio, eu queria saber sua opinião sobre esse trecho do artigo do professor Cardim,
E sobre essa questão da austeridade fiscal, que você já mencionou lá no governo Lula, e essa austeridade fiscal de hoje. Por favor. Então, vamos lá, César. Eu acho que a gente tem que separar, para poder responder bem essa pergunta, tá, as questões do ciclo econômico, das questões de longo prazo. Tá? Então, olha só, quando uma economia está em recessão, como é o caso agora, na economia brasileira, tá? Não tem problema nenhum em ter déficit, você financia o déficit com emissão de dívida, tá? É o que você tem que fazer. Tá? Todos os países do mundo estão fazendo isso. Tá? Bom, agora, lógico, você também não pode achar, né, e aí eu divirjo da Modern Money Theory, de que só porque a sua dívida é emitida, denominada na moeda que você emite, que a relação dívida pública-PIB pode aumentar sem limite. Tá? Quer dizer, ainda mais para um país que não emite moeda de reserva internacional, como é o caso do Brasil. Tá? Então, isso significa o seguinte, lá na frente, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, tá, alguém vai ter que pagar a conta, tá, dos gastos que foram realizados durante esse período da pandemia. A questão é, quem vai pagar? É uma questão de economia política, e é nesse sentido que a gente está colocando o ponto. Quer dizer, eu posso concordar, acho que poucos economistas divergiriam, da necessidade de que, no longo prazo, você tenha uma relação dívida pública-PIB estável, né? Ela não esteja explodindo ao longo do tempo. Acho que poucos economistas vão divergir. A questão é, como é que você faz isso? Tá? Quer dizer, na minha visão, como é que eu vejo o problema? Eu acho que o Estado brasileiro, ele, tirando os gastos extraordinários com a pandemia, né, que não vão se repetir a partir de 2022, esperemos, né, o Estado brasileiro, ele custa 36% do PIB. Bom, se ele custa 36% do PIB, você tem que ter uma carga tributária de 36% do PIB. A carga tributária hoje é 32%. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a carga tributária em 4 pontos percentuais do PIB. A questão do teto de gastos vê essa questão de outro prisma. Vai dizer, não, eu não quero um Estado que seja 36% do PIB. Eu quero um Estado, como diz o Guedes, que seja 20% do PIB. Bom, 20% é absolutamente impossível. Quer dizer, a sociedade brasileira não vai tolerar isso. Né? Isso aí é maluquice do Paulo Guedes. Mas, no fundo, por que você tem tantos empresários do sistema financeiro ainda lutando com unhas e dentes e dizendo coisas que são, assim, às vezes até de uma imbecilidade inacreditável? Na semana passada, 2 economistas do mercado financeiro, um é o economista-chefe do Bradesco, disse que o teto de gastos era mais importante que a agenda de reformas. Bom, inclusive a reforma tributária. Tá? E aí o sujeito pirou de vez. Tá? E a Solange Sower disse que o auxílio emergencial não é importante para 2021, que era importante era o teto de gastos. Bom, assim, isso é de uma maluquice inacreditável. Quer dizer, uma pessoa que diz isso, quer dizer, é uma pessoa que ganha 300, 400 mil reais por mês, tá? E que não sabe o que é passar fome, não sabe o que é não ter condições de pagar as contas no final do mês, etc, etc. É uma pessoa que simplesmente está vivendo nos jardins do Palácio de Versalhes brasileiro, que é a Faria Lima. Né? Isso que é esse tipo de pessoa. Então, quer dizer, agora, tem então o sistema financeiro e os empresários brasileiros que estão dizendo o seguinte, a gente não quer pagar essa conta. Então, a gente quer manter o teto de gasto para que o governo dê um jeito, né, e reduza a despesa. Só que para reduzir a despesa, agora é a famosa despesa obrigatória. O que você tem que fazer? Bom, você tem que reduzir o tamanho do Estado. No fundo é isso. Então, você vai ter que... e era isso que estava sendo encaminhado antes da pandemia. Né? Quer dizer, era desmontar o SUS, era sucatear as universidades públicas. O Weintraub estava lá para isso. Quer dizer, a gente sabe disso. Né? Então, só que veio a pandemia. Quando veio a pandemia, aí a sociedade brasileira acordou para o transe que ela estava embebida, né? E viu que, vem cá, a gente precisa do Estado. Né? Quem achava que não precisava, né? O motorista de Uber, não preciso do Estado, aí tem que ir lá para UTI,
para tratar da Covid, que está numa situação melhor do que o motorista de Uber nos Estados Unidos pegar Covid. Porque o motorista de Uber nos Estados Unidos pegar Covid, ele, se for para o hospital, vai ganhar de presente uma conta de $1 milhão, para fazer o tratamento, dependendo da extensão do tratamento. O motorista de Uber aqui, se conseguir vaga na UTI, né, ele tem um tratamento de graça. Então, essa é a questão de economia pública. Quer dizer, no fundo, o que está sendo debatido hoje no Brasil, né, é a questão de quem vai pagar essa conta. A conta, ela não precisa ser paga. Veja bem, eu, como economista keynesiano, estou dizendo o seguinte: nós não precisamos ter essa discussão agora. Agora, a discussão é outra. A discussão é como nós vamos fazer para lidar com a pandemia. Primeiro, vacinar, todo mundo tem que ser vacinado, normalizar a economia e retomar o crescimento. Esta é a discussão que tem que ser feita nos próximos 18 meses. Ok? Mas, em algum momento, tem que apresentar conta. E essa conta tem que ser paga. Para isso, é fundamental uma reforma tributária. Tá? A reforma tributária, ela tem que encaminhar em 2 sentidos. Ela tem que, primeiro, permitir uma aceleração do crescimento. O nosso sistema tributário, os impostos indiretos, são matadores de crescimento, principalmente porque sobrecarregam a indústria. Quer dizer, a carga tributária de impostos indiretos, ela é muito mal distribuída entre setores. A indústria paga muito mais do que o setor de serviços ou o agronegócio. Então, você tem uma parte do problema da desindustrialização vem do nosso próprio sistema tributário. A emenda constitucional 45, né, de autoria do Centro de Cidadania Fiscal, resolve esse problema. Tá? Porque ela introduz a igualdade, a equidade horizontal entre os setores. Os setores vão pagar a mesma carga tributária. Lógico, isso significa que se tem um setor que está pagando mais do que deve, tem outros setores que estão pagando menos do que deve. Então, você vai reduzir, né, os impostos sobre produtos manufaturados e você vai aumentar os impostos sobre serviços e sobre boi e soja e minério de ferro. Isso vai acontecer. Mas, do ponto de vista da composição da produção, é uma reforma importante para a gente retomar minimamente a industrialização da economia brasileira. Isso é importante. Tá? De toda a agenda de reformas que vem sendo falada nos últimos 4 anos, a única que eu sempre disse que era realmente essencial era essa, porque tem esse potencial de alavancar crescimento. Mas só isso não basta, porque a gente tem que alavancar o crescimento e tem que aumentar a receita tributária. Enquanto? 4 pontos percentuais do PIB. E a questão é, quem vai pagar este negócio? Bom, quem vai ter que pagar é o pessoal mais rico. E para isso, o que é que a gente precisa fazer? Mexer nos impostos diretos. Basicamente, o imposto de renda. Nós temos hoje no Brasil o fenômeno da pejotização. A pejotização, ela é péssima do ponto de vista da equidade da distribuição de renda, né? E ela é péssima do ponto de vista da arrecadação da Previdência Social. Porque o que acontece? Os profissionais liberais que ganham altos salários, né, que trabalham para grandes empresas, eles não são trabalhadores formalmente, trabalhador de carteira assinada. Ele é uma PJ, né, pessoa jurídica. Pega o William Bonner, por exemplo. Né? Eu duvido que ele tenha carteira assinada na Rede Globo. Ele tem uma microempresa individual, né, que presta serviço para a Rede Globo. Né? E o que é que acontece? Bom, ele vai ter um tratamento diferenciado do ponto de vista de imposto de renda, porque é uma microempresa individual. Também não vai pagar, não vai recolher, a Globo não vai ter que recolher a parte dela, né, da contribuição previdenciária, né, a parte dela. Lembrando que no Brasil, embora você tenha um teto, né, do INSS, né, de aposentadoria, que é 5 mil e alguma coisa, né, o empregado só recolhe 8%, ele recolhe 8% sobre o teto da Previdência, mas o empregador é sobre tudo.
sobre o salário inteiro. Então, se o sujeito ganhar 20 mil, o empregado vai pagar 8% em cima dos 20, desculpe, em cima do teto, que é 5 mil alguma coisa, mas o empregador vai pagar em cima do salário inteiro. Então, quando você faz essa engenhosidade da microempresa individual, da pejotização, você está, primeiro, perdendo imposto de renda, porque o que é que vai acontecer? O imposto de renda das pessoas jurídicas da microempresa individual é muito mais baixo do que das demais empresas, e depois, você não tributa lucros e dividendos distribuídos. Então, o William Bonner tira o dinheiro, faz saques da empresa dele na forma de lucros e dividendos, que estão isentos de tributação. Então, o que acontece? O William Bonner vai pagar, com proporção da renda dele, menos imposto de renda que eu, que sou funcionário público, né? Não tenho toda a minha fonte de renda declarada, né? E como é tudo na forma de salários, eu tenho que pagar em cima, a alíquota cheia em cima de toda a minha renda. Tá? Então, a gente tem que primeiro acabar com isso, acabar ou pelo menos reformular, né? Não digo que vai acabar com a pejotização, mas tem que reformular a pejotização para evitar esse tipo de coisa, né? E reintroduzir o imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Eu acho que um bojo dessa reforma, a alíquota do imposto de renda sobre pessoa jurídica vai ter que cair, tá? Porque ela já é muito alta, tá? Se você introduzir também o imposto sobre lucros e dividendos distribuídos, aí o imposto de renda sobre as empresas vai ficar muito alto. Então, o que você deve fazer é seguir a tendência internacional, reduzir o imposto de renda das pessoas jurídicas, tributar os lucros e dividendos distribuídos na pessoa física, porque isso, inclusive, vai incentivar a retenção de lucros e dividendos para o autofinanciamento do investimento. Porque o que nós tínhamos com esse sistema tributário brasileiro, você criou o seguinte incentivo perverso. O empresário tira todo o dinheiro dele da empresa na forma de lucros e dividendos distribuídos, e aí, quando ele precisa de dinheiro para fazer investimento, ele vai bater lá na porta do BNDES e vai pedir financiamento com crédito subsidiado. Entendeu? Então, aí você tem um mecanismo de redistribuição de renda perverso. Tá? Então, é importantíssimo você mexer no sistema tributário, no sistema tanto de impostos indiretos como de imposto direto. E aí, o principal imposto, tá, é o imposto de renda. Tem também o IPTU. Tá? O IPTU é uma atribuição municipal. Mas, no caso do Distrito Federal, o Distrito Federal é o único ente federativo que ele arrecada IPTU, né, e arrecada o ITBI. Quer dizer, o IPTU, nas outras entes federativos, é um imposto municipal, o ITBI é um imposto estadual. Aí um aluno meu do mestrado de Economia lá da UNB, ele fez uma dissertação, que ele trabalha no governo GDF, então ele tinha acesso à base de dados, né, e ele comparou o valor venal dos imóveis para o IPTU, e o valor venal dos imóveis para o ITBI. E o que é que ele descobriu? Que havia uma enorme diferença entre o valor dos imóveis do IPTU e do ITBI. Né? O do ITBI era bem próximo do valor de mercado, o do IPTU era lá embaixo. Então, o que está acontecendo? Você está deixando, as prefeituras estão deixando de arrecadar dinheiro por não atualizarem o valor venal dos imóveis. Não precisa nem aumentar a alíquota. Não é uma questão de aumentar a alíquota. É de atualização do valor venal, ou seja, fazer o valor venal ser próximo ao valor de mercado. Né? Então, isso é uma mudança relativamente simples na legislação. Você não precisa nem de PEC, é simplesmente uma lei que obrigue os municípios a cada 5 anos fazer a atualização do valor venal do IPTU com base nos valores de mercado ou no que está expresso no ITBI. Tem que haver uma convergência disso. Entendeu? Então, essas são as duas principais mudanças que nós temos que fazer, tá? Para que a gente consiga fazer com que o nosso sistema tributário seja, ao mesmo tempo, mais equitativo, mas também que ele arrecade um valor maior de impostos para que a gente possa pagar essa conta. Legal. Tá bem. Essa quarta pergunta é assim.
No livro Moeda e Sistema Financeiro, ensaios em homenagem ao Fernando Cardin, o livro que a gente falou, que você organizou com o Luiz Fernando de Paula e o Rogério Sobreira, vocês dizem o seguinte: a análise do processo de tomada de decisão em condições de incerteza e suas repercussões sobre o funcionamento das economias monetárias modernas é o aspecto central do programa de pesquisa pós-keynesiano. Fernando Cardin de Carvalho teve um papel fundamental tanto na definição do núcleo duro desse programa de pesquisa, como no desenvolvimento das teorias que compõem o seu cinturão protetor com grande influência acadêmica no Brasil e no mundo. Bom, eu queria pedir para você comentar sobre o papel do professor Fernando Cardin de Carvalho no universo brasileiro de pensamento econômico e políticas econômicas. Se você pudesse dar uma pinceladinha sobre essa questão da incerteza, acho que seria legal também. Por favor, Aurélio. Bom, então, assim, quer dizer, o Cardin realmente teve um papel fundamental, né, na divulgação do pós-keynesianismo no Brasil. Quer dizer, aqui é importante fazer uma pequena digressão teórica. Quer dizer, o que é o pós-keynesianismo? O termo pós-keynesiano apareceu pela primeira vez nos anos 50 do século passado, para se referir aos economistas da chamada Escola de Cambridge, na Inglaterra, né, que tinham sido discípulos ou até mesmo alunos diretos do próprio Keynes. Aí estamos falando de pessoas como a John Robinson, né, como Nicholas Calder, né, como Luigi Pasinetti, né, como Richard Kahn, né, entre outros. Né. Mas essa escola pós-keynesiana de Cambridge, na Inglaterra, ela estava mais preocupada com questões de crescimento e distribuição de renda, ou seja, em estender para o longo prazo o princípio da demanda efetiva de Keynes. Keynes escreveu o livro A Sua Teoria Geral do Emprego, do Juro na Moeda, supondo uma economia ancorada no curto prazo marshalliano, ou seja, uma economia na qual, isso está no próprio capítulo 2 da Teoria Geral, uma economia na qual o estoque de capital, o tamanho e a qualidade da força de trabalho e as técnicas de produção estão dadas. Então, os discípulos, o Harold, John Robinson, Calder, Richard Kahn, eles procuraram estender o princípio da demanda efetiva para o longo prazo, ou seja, para uma situação na qual o estoque de capital era variável, a população crescia, você tinha progresso tecnológico, etc, etc. Pois bem, nos anos 70 surgiu uma segunda vertente do pós-keynesianismo, só que agora nos Estados Unidos, né, em torno de nomes como o Paul Davidson, né, o Hermann Minsky e o Ian Kregel. E aí, o contexto é completamente diferente da escola de Cambridge nos anos 50. Ou seja, a escola pós-keynesiana americana, ela faz uma reinterpretação da teoria do Keynes, né, afirmando que o que foi pensado ou vendido como sendo o pensamento de Keynes durante os anos 50 e 60, na verdade, havia sido um abastardamento, para usar a expressão usada pela John Robinson, que chamava os keynesianos, os velhos keynesianos, como Tobin, Solow, Modigliani, etc., chamava de keynesianos bastardos. Né? Então, tinha sido um processo de abastardamento das ideias do Keynes, né? E que você tinha, nesse processo, né, que foi um processo em que o keynesianismo ele foi absorvido pela mainstream da época. Nesse processo, você deixou de fora a essência do pensamento keynesiano, que era analisar as implicações que a incerteza, no sentido forte, o que é incerteza no sentido forte? É aquela que não pode ser reduzida ao cálculo de probabilidades, né? As implicações que a incerteza no sentido forte tem sobre o processo de tomada de decisão e sobre os comportamentos dos agentes econômicos. Em particular, né, uma coisa que a escola pós-keynesiana americana sempre enfatizou foi o elo entre incerteza e preferência pela liquidez. Né? Então, quer dizer, em momentos em que há maior percepção de incerteza, como foi agora com a Covid, né, os agentes, para lidar com a incerteza, eles
vão buscar alternativas mais seguras de manutenção de riqueza, né? Isso implica, basicamente, um aumento da demanda por moeda e seus substitutos próximos, né? Isso, por exemplo, é o que levou à enorme desvalorização do câmbio ocorrida este ano no Brasil, entre janeiro e outubro, de 40%. O que foi isso? Os capitais saíram do Brasil, mas por quê? Bom, porque num contexto de incerteza, você vai para o Porto Seguro, que são os títulos da dívida pública norte-americana, mesmo que eles estivessem pagando só próximo de 0% ao ano, né? Então, agora, tão logo começou a surgir as notícias das vacinas, que elas estavam dando certo, etc., aí você viu de novo, aí o câmbio começa, né, a se apreciar novamente. Ou seja, 2 meses atrás, a gente estava com um câmbio de 5,60. Agora o câmbio está rodando em 5,10. E na medida que essa incerteza, né, da Covid fosse sendo eliminada, né, que os programas, né, de vacinação foram sendo executados e a gente começar, de fato, a controlar a doença, não tem nenhuma dúvida que a taxa de câmbio vai se apreciar bastante no Brasil, porque a percepção de incerteza vai ter sido reduzida. Então, quer dizer, o professor Fernando Cardin, ele foi aluno do Paul Davidson, né, nos Estados Unidos. Ele fez o doutorado dele na Universidade Rutgers, que era onde estava o professor Paul Davidson, né? E ele fez uma tese dele de doutorado, foi procurar aplicar, né, o modelo do capítulo 17 da teoria geral do Keynes para um contexto de alta inflação. Quer dizer, o Cardin, como economista brasileiro, que vai fazer doutorado no final dos anos 80 e início dos anos 90, a grande preocupação de todo mundo no Brasil era, de fato, a questão da alta inflação, né? Então, essa é a tese de doutorado do Cardin. Ele volta dos Estados Unidos, eu imagino que foi em 1989, alguma coisa assim, tá? 1989, 90. Eu lembro que em 91, eu era ainda aluno de graduação, eu ouvi um seminário na Universidade Federal Fluminense, que era sobre os 90 anos dos princípios de economia de Alfred Marshall, e o Cardin estava lá, já, se ele era o coordenador do programa de pós-graduação, era um dos organizadores do seminário, né? E eu fiz iniciação científica, então eu conheço o Cardin desde 1992, mais ou menos, né? E, bom, em 92 ele lança esse livro, né, o Mr. Keynes and Post-Keynesians Principles of Macroeconomics for Monetary Production Economy, que acabou de ser traduzido, tá, para o português, pela Alta Books, tá? É o Keynes e os Pós-Keynesianos, Princípios de Economia para uma Economia Monetária de Produção. Tá? Eu fiz a revisão técnica da tradução, tá? E também eu fiz uma introdução ao livro em que eu analiso as contribuições do professor Fernando Cardin de Carvalho, né, para o pós-keynesianismo e, particularmente, para a difusão do pós-keynesianismo no Brasil. Quer dizer, o Cardin teve um papel fundamental, primeiro, no programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, programa de pós-graduação em Economia, depois no Instituto de Economia da FRJ, né? Ele formou uma geração inteira de pós-keynesianos. Também ele teve conseguiu no CNPq um financiamento do Pronex, que é um programa de excelência em pesquisa, né, que nos permitiu, por exemplo, editar esse livro do Agenda Brasil e outros livros que a gente fez. Quer dizer, no período de 2003 a 2007, nós fizemos 3 ou 4 livros dentro desse grupo de moeda e sistema financeiro, né, que reunia eu, o João Sixu, Luiz Fernando de Paulo, o Rogério Sobreira, o Antônio José Alves Júnior, a Jennifer Herman, né, a Lavínia Barros de Castro, filha do falecido Antônio Barros de Castro. A gente tinha um grupo, né? Na época era a pesquisa júnior do grupo Manuel Castro Pires, que depois virou secretário de Política Econômica, né, no finalzinho do governo Dilma. Né? Então, enfim, ali tinha um grupo de pessoas que foram a geração seguinte, né, do pensamento keynesiano brasileiro, que estão atuando aí até hoje, participando do debate acadêmico e etc. E levando a tocha adiante, né, Olheiro? Isso.
Bom, chegamos na última. E essa última é bem curtinha. Ela é aquele veneno forte em pote pequeno. A pergunta é curtinha, mas enfim. Oreiro, se você tivesse o poder de transmitir um conceito econômico para todos os brasileiros, qual seria esse conceito? Por favor. Olha, tem vários, quer dizer, quando eu fiquei pensando muito tempo qual seria que eu iria falar aqui hoje. Aquele mas eu acho, né? Qual seria aquele um? Mas eu acho que o que eu vou insistir é no princípio da demanda efetiva. Né? Quer dizer, quem cria emprego não são os empresários. Quem cria emprego é a demanda dos consumidores pelos produtos produzidos pelas firmas. Tá? Então, isso é importante, porque a gente tem um discurso aqui no Brasil que o próprio Bolsonaro repete toda hora: é muito difícil ser empresário no Brasil, é porque isso, é porque aquilo, é que não sei o quê, e meio que endeusando o papel dos empresários. Bom, primeiro que no Brasil nós não temos empresários, não no sentido schumpeteriano do termo. Quer dizer, empresário é quem introduz uma inovação. Tá? Quer dizer, o Bill Gates é um empresário, quer dizer, o Zuckerberg é um empresário, tá? O cara da Apple, que agora esqueci o nome, o Steve Jobs era empresário. Tá? Quem é empresário brasileiro? Eu não conheço. Que introduziu uma inovação, que foi... Eu não conheço. Quer dizer, nós, na verdade, os nossos empresários, eles se comportam muito mais como proprietários de terra, né? Que eles acham que a empresa existe ali para lhes proporcionar uma renda e que os trabalhadores são os servos que estão trabalhando para eles. Né? Quer dizer, meio que é como eu vejo, eu tenho bastante vivência do meio empresarial brasileiro, né? Já convivi com vários empresários, com lideranças industriais, né? E eu posso dizer que é meio assim como eles se comportam. Tá? Então, para mim, o Brasil não tem empresários. Tá? Eu, inclusive, fiz uma afirmação forte há 2 anos atrás, numa entrevista que eu dei para o Correio Brasiliense, né? Foi até para o Vicente Nunes, né? Depois que foi durante a campanha eleitoral de 2018 que o Bolsonaro tinha ido na CNI em Brasília, né? E disse que o grande problema do Brasil é que não nos deixavam mais fazer piada sobre as minorias. E os empresários presentes lá aplaudiram de pé. Tá? E eu disse que, em entrevista para o jornal Correio Brasiliense, está na internet, é só procurar, que os empresários brasileiros se comportavam mais como senhores de escravos travestidos de empresários. Tá? Bom, em função disso, é que eu quero chamar a atenção de que o que gera emprego é demanda pelos produtos produzidos pelas firmas. O empresário não dá emprego porque ele é bonzinho. O empresário vai dar emprego se ele achar que aquele trabalhador é necessário para aumentar a produção da sua empresa e vender mais. Ponto. Tá? Então, o que nós precisamos focar em como nós vamos gerar demanda suficiente para absorver, né, a capacidade produtiva que está inutilizada. Quer dizer, a capacidade ociosa da indústria está em mais de 30%. Quer dizer, nós temos 14 milhões de desempregados. O que você tem que fazer? É criar mais empresas? Não. O que você tem que fazer é criar demanda. Criando demanda, você pode ter certeza que se faltar empresas, elas vão aparecer. Tá? Mas a gente tem que criar demanda para que possa absorver, né, a imensa capacidade ociosa que a gente tem hoje na economia brasileira. Bom, isso é o princípio da demanda efetiva. Então, resumindo a tua pergunta, qual é o conceito que eu quero passar? É o princípio da demanda efetiva. Quer dizer, o nível de emprego e de produção é determinada pela demanda por bens finais, que é a soma de consumo, investimento, gasto do governo, exportações líquidas. É isso. Legal, maravilha. Bom, Oreiro, muito obrigado por ter aceito o convite e ter participado com a gente dos 5 Perguntas de hoje. Esse é o 5 Perguntas número 31, é o último do ano. Vamos dar uma descansada agora para o fim de ano. É bom. Eu também, foi a minha última live do ano, eu realmente não aguento mais. Estou bem cansado. Eu tenho dado uma média de 3, 4 lives por semana, às vezes até mais.
entendeu? Então, realmente, a bateria riu. Dá uma descansada, né? Uma descansada para o Natal, Ano Novo. Isso, Tá isso. legal. Orelho, muito obrigado, viu? De nada, meu caro. Boa noite para você, para os ouvintes. Estou vendo aqui que a Laura Márcia Munhoz estava nos acompanhando até agora e fez alguns comentários. Enfim, boa noite. E, enfim, Feliz Natal e um próspero Ano Novo de 2021 para você e para todos que estão nos ouvindo, de preferência sem Covid e, se Deus quiser, com outro presidente da República. Que assim seja, que assim seja. Tchau, gente. Bom fim de assim semana. Seja. Bom Natal. Bom fim de semana. Tchau. Nos falamos mais para frente. Abração. Nos falamos. Tchau.